Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, do 1 em diante. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Orem comigo, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor manifeste a Tua glória, que o Senhor manifeste a Tua presença e que a Tua palavra se cumpra nesse dia em nossas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Só quero estar reforçando que ano que vem, a partir do dia 5 de janeiro, os nossos cultos serão no domingo pela manhã, 9h30. Então, domingo que vem, o último culto desse ano, ainda às 19h. E a partir de janeiro, dia 5, então vai ser a partir das 9h30 da manhã. Queridos, esse texto que eu li, de Atos dos Apóstolos, Jesus falou isso para os seus discípulos antes de subir ao céu. Foi a última conversa que Jesus teve com os seus discípulos antes de subir ao céu. Estavam ali reunidos cerca de 120 pessoas. E ele foi muito claro quando ele disse que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem ali a promessa que Jesus tinha dado a eles. Jesus prometeu o Espírito Santo, que até então não tinha descido. Jesus precisou subir para depois então descer o Espírito Santo. E o objetivo da descida do Espírito Santo tem dois principais objetivos que a gente vai estar falando hoje. O primeiro é testemunhar, e sereis minhas testemunhas. E o segundo é recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, existem na Bíblia, de uma forma muito clara, e eu quero estar trazendo para vocês hoje, duas experiências com a pessoa do Espírito Santo. Duas experiências. A primeira experiência com a pessoa do Espírito Santo é quando a pessoa é salva. É o novo nascimento. Quando a pessoa se converte a Cristo Jesus, que ela se arrepende dos seus pecados, que ela entrega a sua vida a Jesus, ela recebe o Espírito Santo habitando dentro dela.
Então todo salvo, toda pessoa que é salva, tem o Espírito Santo habitando dentro de si. O ser humano, nós, os seres humanos, somos chamados de tricotômicos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, quando nós somos salvos, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do espírito humano. O nosso espírito humano, ele é como um recipiente. É claro que, em alguns casos, não é o Espírito Santo que habita dentro do espírito das pessoas. Existem pessoas que habitam espíritos malignos. Mas no nosso caso, no caso dos cristãos, o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, fala o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a salvação, como a gente sempre fala, como a gente sempre prega, segundo a palavra de Deus, não é por obras, não é por merecimento e não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas foi por exclusiva obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. E assim nós podemos ter vida. Então nós reconhecendo que somos pecadores, confessando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregando a nossa vida completamente a Ele, nós somos salvos. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos salvou. Amém, irmãos? Isso precisa ser sempre muito claro nas nossas vidas, para não correr o risco de algum momento nós pensar que nós precisamos fazer alguma coisa ou acharmos que somos bons o suficientes para não depender mais de Cristo. Um segundo versículo que fala sobre essa experiência com o Espírito Santo é Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui também nos deixa muito claro que a partir do momento que nós fomos salvos por Cristo, Ele é o nosso Senhor, então Ele é o nosso dono, Ele nos comprou. E ali fala de penhor. Penhor é como se fosse uma garantia, como se fosse um documento, que nós pertencemos a Ele. E Ele diz que um dia Ele virá resgatar a sua propriedade, que somos nós. E Ele também ali nesse versículo fala que Ele nos selou com o Espírito Santo, como propriedade dele. Então, esse é uma das experiências com o Espírito Santo, aquela que a gente recebe quando nós somos salvos. E isso começou, esse acontecimento do Espírito Santo vir morar dentro do ser humano, dentro de nós, ele começou depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Antes de Jesus, existia sim o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele era externo, ele não habitava dentro das pessoas. Ele não habitava da mesma forma que ele habita dentro de nós hoje. Ele movia, ele se manifestava, ele descia, né? Existem vários registros ali no Antigo Testamento, né? Mas de vir morar dentro de nós, o primeiro relato está escrito em João 20, 22, Evangelho de João 20, 22, onde os apóstolos, os 120, estavam ali reunidos, e havendo dito isso, Jesus chegou, né? Apareceu, depois de ressuscitado, apareceu no meio deles, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então ali eles receberam o Espírito Santo.
Então, Atos 2, 38 e 39, também é um versículo que nos traz clareza em relação a isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, nós. Então essa promessa foi para eles naquele tempo e também é para nós. A promessa do Espírito Santo, também para nós. Então essa experiência de ter o Espírito Santo é a primeira experiência. Ela não há uma manifestação. A gente pode dizer que talvez seja muito silenciosa. Às vezes a pessoa pode estar sozinha no seu quarto ou em qualquer lugar. E ela ali, ela faz uma oração sincera e verdadeira, entregando a vida a Jesus. E o Espírito Santo vem, habita dentro dela. E a gente pode até dizer que é uma manifestação silenciosa. Quer dizer, não há manifestação. É uma experiência silenciosa, onde ela é selada com o Espírito Santo. Mas agora eu quero falar da segunda experiência com o Espírito Santo. Essa segunda experiência é aquela promessa que a gente leu no texto inicial de Atos 1, do versículo 1 até o 8. Ali é o batismo no Espírito Santo. E essa é uma manifestação gloriosa. Essa é uma manifestação poderosa. Ali há sim barulho. Ali assim todos veem. É algo visível. É algo poderoso. É algo maior. O batismo no Espírito Santo. Recebereis então ali poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa também é uma promessa que foi para eles, que se cumpriu na vida deles e que também é para nós até nos dias de hoje. E eu quero trazer um ensino claro para você sobre isso, porque é possível que algumas pessoas, como eu lá no passado, não entendia e não cria nisso. Até o dia que alguém explicou e eu entendi. E hoje eu vivo essa promessa para a glória de Deus. E fez toda a diferença em minha vida. Da mesma forma que faz toda a diferença na vida de cada pessoa. E isso é uma promessa para todos. Então em Atos 2, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o significado da palavra batismo. O significado da palavra batismo significa mergulhar ou emergir dentro de algo maior. Então, quando a gente é batizado, a gente é inserido, imergido, mergulhado dentro de algo maior. No caso de batismo nas águas, a gente é mergulhado na água. A gente é encoberto na água. No caso do batismo no Espírito Santo, a gente é mergulhado no Espírito Santo. Ali em Atos 2 fala que o Espírito Santo veio e encheu toda aquela casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Não, primeiro, do 2 ao 4. Isso aconteceu exatamente 10 dias depois da promessa. Jesus fez a promessa, subiu ao céu e eles ficaram ali, como Jesus falou, esperando a promessa. Exatamente 10 dias depois, Atos 2, do 2 ao 4. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então ali se cumpriu a promessa. 10 dias depois se cumpriu a promessa. E a partir daquele momento, tudo começou
a mudar na vida dos apóstolos. Até ali, os discípulos, os apóstolos, os discípulos, eles não fizeram nada. Até ali, eles ficaram parados, esperando as ordens. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu, a partir do momento que eles ficaram cheios de poder, no primeiro sermão, naquele mesmo dia que Pedro pregou, 3.000 pessoas foram convertidas. Logo em seguida, no segundo sermão que Pedro pregou, 5.000 pessoas convertidas. Então agora eu pergunto, faz ou não faz diferença ser cheio do Espírito Santo? Faz ou não faz diferença ser cheio do poder de Deus? Então essa promessa também é para nós. O Espírito Santo encheu toda aquela casa. Então eles ficaram dentro do Espírito Santo, dentro de algo maior. É como que aqui agora o Espírito Santo enchendo todo esse ambiente aqui, todo esse galpão. E todos nós que cremos, podemos receber esse poder. E a partir dali então, testemunhar e fazer as obras que o Senhor tem preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Então, diferente da primeira manifestação, da primeira experiência, onde não há manifestação, essa segunda experiência com o Espírito Santo há sim uma manifestação. Porque houve alarido, houve falar em línguas, houve glória a Deus, houve aquele movimento, e todos vieram ver o que estava acontecendo. Então é assim que é. Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, é como se a gente tivesse um abrir de olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais se abrem, os nossos ouvidos espirituais se abrem de uma forma sobremaneira, sobrenatural. Eu lembro quando aconteceu comigo. Pode ser que aconteça com algum de vocês, que você vai ler a palavra e você lê um capítulo e você já está com a cabeça lá longe. Você não consegue se concentrar. Você não consegue entender. É algo chato. Você vai orar, você fala 2, 3 minutos com o Senhor, você já não tem mais assunto. Já não tem mais o que falar. Você cochila, você dorme, ou a tua cabeça está lá longe. Mas a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, tudo muda. Tudo muda. Você fica apaixonado pelo Senhor. Você abre a palavra e a coisa começa a fazer sentido. Você lê um versículo aqui, você já junta com o que você ouviu no culto domingo passado. E daí você já lembra daquele outro louvor que tu estava escutando no carro. E tudo começa a fazer sentido na tua vida. E do nada tu começa a chorar. E começa a vir uma coisa diferente. E a vida começa a valer a pena e fazer sentido. Uma experiência que tu só consegue ter e provar quando esse poder vem sobre a sua vida. E mais uma vez eu repito, isso é promessa para nós nos dias atuais. Não é apenas para os apóstolos da época, ainda é para hoje. Mais ou menos 5 anos depois do Pentecostes, mais ou menos 5 anos depois de Pentecostes, lá em Atos capítulo 8, do 14 ao 17, aqui os discípulos tinham obedecido o ide do Senhor e tinham se espalhado, Jerusalém, Samaria, Judeia, tinham obedecido e ido, né? Então lá no Atos 8, do 14 ao 17, fala assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, há ou não há diferença entre um batismo e outro? Não fica dúvida nenhuma que há sim diferença. Que há sim diferença entre tu ser
batizado em águas e receber o Espírito Santo como selo de propriedade exclusiva. E o batismo do Espírito Santo, onde você recebe poder para testemunhar e para fazer as obras do Senhor. Outro exemplo que a gente pode citar é o caso de Cornélio. O Atos 10 conta a história de um homem chamado Cornélio, um centurião romano. A Bíblia fala que Cornélio era um homem reto, temente a Deus, tinha bom testemunho, orava, dava esmola, ajudava todos gostavam dele, era um homem bem visto. Ele viu o anjo, mas ele não era salvo. Vocês acreditam? Ele era melhor que a maioria de nós aqui, e não era salvo. Tanto é que a Bíblia fala, vocês podem, vou dar de tema de casa para vocês até final do ano, leia o livro de Atos todo, vai ser muito bom. A Bíblia fala que apareceu um anjo para Cornélio, e falou assim: ô Cornélio, tu vai, manda chamar Pedro, um homem chamado Pedro, diz para ele vir até a tua casa, que ele vai falar para você o que você precisa fazer para ser salvo. Bem desse jeito. Ele era um homem reto, justo, temente a Deus, orava, dava esmola, ajudava o próximo, via anjo e não era salvo. E o anjo disse para ele: chama Pedro. Pedro vai te explicar como é que você pode ser salvo. E ele enviou, ele era uma alta hierarquia, mandou seus homens chamar Pedro. E nesse tempo, Pedro também lá orando, apareceu um anjo para Pedro e disse: vai vir 2 homens aqui para te buscar, vai com eles. E como na visão veio os 2 homens, Pedro foi com eles, chegou na casa de Cornélio. E ali no versículo 44, ainda é Atos 10, né? Do 44 ao 48, ainda Pedro falava essas coisas. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, pois também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como nós, receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então Pedro foi ali, expôs o plano da salvação para aquele povo, para toda aquela casa. Eles creram, e quando eles creram, o Espírito Santo desceu. Eles foram batizados no Espírito Santo até antes de ser batizados nas águas. E esse fato que está registrado aqui também aconteceu comigo. Também posso testemunhar. Depois eu falo um pouco. Fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Isso pode acontecer. Então o batismo no Espírito Santo, aqui pela palavra, ele não tem uma regra. Aconteceu de diversas formas. Lembrando que aqui na casa de Cornélio foi 10 anos depois do Pentecostes. Dá a impressão que foi no mesmo tempo, mas não foi. Foi 10 anos depois. E tem uma outra, e uma coisa importante de a gente entender aqui, que na época Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus. E aqui o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. E quem são os gentios? Hoje nós somos os gentios. Porque nós não somos judeus, pelo menos a maioria de nós não é. Mas também para nós é essa promessa. Todos os que creem podem receber o Espírito Santo. E agora um outro episódio que está registrado em Atos 19. Aconteceu então 24 anos depois do Pentecostes. Aconteceu que, estando do 1 ao 6, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário,
nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Estes, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui são alguns versículos, dentre muitos, que deixa claro essa promessa para nós. Que nós temos que buscar, que nós temos que perseguir, porque faz toda a diferença e está à nossa disposição e é uma promessa para nós. Não podemos rejeitar isso, de forma alguma, irmãos. Vamos crer nisso, vamos praticar, vamos usar essas ferramentas, vamos usar esse poder que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece. Domingo que vem nós vamos ter batismo. Então, se você é um cristão que crê em Cristo e ainda não foi batizado, dê o nome. Seja batizado domingo que vem. Não quer dizer que você precisa esperar domingo que vem para ser cheio do Espírito Santo e do poder. Pode ser hoje também. Mas domingo que vem tem batismo. Dê o seu nome. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta de diversas formas. O batismo no Espírito Santo, ele pode se manifestar de diversas formas. Na casa de Cornélio, não precisou impor as mãos sobre as pessoas. Pedro estava pregando, as pessoas creram, e o Espírito Santo desceu sobre todos, e ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, no Pentecostes, eles estavam reunidos em oração e de repente a casa ficou cheia do Espírito Santo. Foi diferente. Ali nesse último texto que a gente leu, em Corinto, Paulo impôs as mãos sobre as pessoas e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Tem diversos testemunhos. Eu tinha um pastor que era pastor da nossa comunidade anos atrás. Ele contou o testemunho dele, que ele estava trabalhando na empresa dele, precisou ir no banheiro, e lá no banheiro começou a dar uns glória a Deus lá, e foi batizado no Espírito Santo no banheiro dentro da empresa. É uma forma diferente. Tem uma música que eu escutei anos atrás, que o crente foi batizado no Espírito Santo dentro de um ônibus cheio. Imagine você, dentro do ônibus, aquele ônibus cheio, e começar glória a Deus e aleluia, e falar em línguas estranhas. Então não tem uma fórmula, um método, uma aula de como ser batizado no Espírito Santo. Não, é Jesus que batiza. Você precisa crer, você precisa saber que é uma promessa para você, e você precisa crer e receber. Paulo dedicou 2 capítulos inteiros para falar sobre isso. Na sua casa você lê 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. 2 versículos inteirinhos, só falando sobre isso. Para que não ficasse dúvida nenhuma para nós. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos querer. João 3,34 diz que Deus não dá espírito sobre medida. E um texto muito, muito bom para entender como é ser cheio do Espírito Santo, está aí no livro de Ezequiel, versículo 47, onde Ezequiel teve uma visão, e ele viu um rio que saía do trono de Deus, e aquele rio corria, e veio um anjo com um objeto de medida, uma trena, 1 metro, entenda como quiser, e disse para Ezequiel: meça 500 metros
e entre para o rio. E Ezequiel mediu 500 metros para dentro do rio, e as águas davam nos joelhos. Aí o anjo falou: mede mais 500 metros. Ezequiel mediu mais 500 metros, rio adentro, e as águas já davam na cintura. E o anjo disse: continue. E ele mediu mais 500 metros. Aí a água dava, fala nos lombos, né? A gente pode entender, na altura do peito. E o anjo disse: ainda não é suficiente. Vai mais 500 metros. Aí Ezequiel foi. E daí já não dava mais pé. Aí ele não tinha mais controle sobre a vida dele. Aí ele estava dependendo do rio de Deus. Ali ele estava completamente dependente do Senhor, entregue ao Espírito Santo. Ali ele não tinha mais poder de decisão. E é nesse lugar que o Senhor quer nos levar. É isso que é ser cheio do Espírito Santo, onde você está tão entregue a Deus, que Ele nos guia. Ele nos leva aonde Ele quer, para cumprir a vontade dEle, e não mais a nossa. Amém, meus irmãos? Então nós devemos mergulhar nesse rio. E o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para cumprir o propósito da nossa existência. Então, aí pode ser que alguém de vocês esteja se perguntando assim: mas e quem não recebeu o batismo no Espírito Santo, então não é salvo? Não, é salvo sim. Lembra que eu expliquei no começo que quando a gente é salvo, a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós? A diferença é que quando nós somos apenas salvos, temos o Espírito Santo dentro de nós, nós vivemos uma vida natural. Nós somos salvos, nós podemos ter um bom caráter, tudo normal, beleza. Mas nós não temos poder sobrenatural nenhum para fazer as coisas do Senhor. Nós vivemos e fazemos as coisas pela força do nosso braço. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, aí nós somos revestidos de poder. Aí nós fizemos as coisas com o poder do Senhor. Mais para frente nós vamos ver algumas das coisas que nós podemos fazer com esse poder. Então sim, quem ainda não foi batizado no Espírito Santo pode ser salvo, não quer dizer que não é salvo, de forma alguma, que fique muito claro. Mas é uma promessa e nós devemos buscar. Então, poder para fazer o sobrenatural tem um objetivo e uma finalidade. Primeiro é nós sermos testemunhos. Testemunhas. Esse é o objetivo. Então, logo que começou a igreja em Atos, estavam os discípulos reunidos e Pedro se levantou e falou assim: olha, Judas morreu. Judas morreu. E nós precisamos colocar alguém no lugar dele. Está escrito na palavra que um ia se desviar, mas que outro ocupe o seu lugar. E daí em Atos 1, 21 e 22, fala assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então os apóstolos, os discípulos, eles eram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez, e de que ele morreu e de que ele ressuscitou. Então era disso que eles tinham que ser testemunhas. Eles tinham que contar para as pessoas isso, o que eles viram e ouviram. Isso é ser testemunha. Falar o que Jesus fez, não inventar coisa. Falar o que Jesus fez, o que eles viram e o que eles ouviram. Atos 2,32 fala: a este Jesus, né, Pedro falando, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhos desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo, junto com nós, junto com os apóstolos, junto com os discípulos, é testemunho daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que Deus fez. Aí agora, o que sobra para nós? O que nós vamos testemunhar se nós não vimos Jesus? Ou alguém de vocês viu Jesus? Pode levantar a mão se alguém viu Jesus aí. Se ninguém de nós viu Jesus, o que nós vamos testemunhar? Já pararam para pensar? Nós precisamos testemunhar aquilo que nós visualizamos, as obras que nós vimos Deus fazer e as evidências daquilo que vimos e ouvimos. Testificar que Jesus está vivo, operando, salvando, curando e libertando. Precisamos testemunhar a ação e a operação do seu poder nas nossas vidas. Nós precisamos contar o que Deus fez em nós. A primeira coisa, nós precisamos contar o que Deus fez em nós. Isso é se nós deixamos Deus fazer alguma coisa em nós. Não adianta nós querer falar ou fazer coisas se nós não deixamos Deus fazer em nós primeiro. Deus precisa transformar a nossa vida. Deus precisa limpar a nossa vida. Nós temos que ter o que contar daquilo que Deus fez na nossa vida. Esse é o primeiro passo. É a primeira coisa que o Senhor quer mexer. Então se deixe tratar. Se deixe moldar. Deixe o Senhor fazer. Por exemplo, você vai pregar para alguém que é ateu, né? Você é um cristão. E como cristão, o Senhor mandou nós ir pregar o Evangelho a toda criatura. Aí você chega e fala para um ateu assim: olha, Moisés ele abriu o mar vermelho. O Daniel ele foi jogado nas covas dos leões. O Jonas ele foi engolido por um peixe por 3 dias e viveu. O ateu vai dizer: eu não acredito na Bíblia. Não precisa falar isso aí para mim, eu não acredito. Então tem como nós pregar? Tem como nós ser testemunho para alguém assim? Desse jeito? Desse jeito não. Agora, se você contar para ele o que Deus fez na tua vida, meus irmãos, contra fatos não há argumento. Ele queira ou ele não queira, o que Deus fez na sua vida, ninguém pode contrariar. Ninguém pode negar. Jesus, em Marcos 5, ali fala a história do endemoniado gadareno. Era um homem que vivia nos cemitérios, no meio dos sepulcros, gritando, clamando, se cortando em pedras, se machucando. Já tinham prendido ele com cadeias, correntes, grilhões. Ele despedaçava tudo, ninguém conseguia manter ele preso. Literalmente um endemoniado, com a vida destruída, que ninguém queria nem chegar perto dele. Um dia, Jesus chegou até ele, expulsou aquela legião de demônios que estava dentro deles, libertou aquele homem. E quando Jesus estava indo embora, ele falou assim: Jesus, deixa eu te seguir. Deixa eu ir junto contigo. Daí ali em Marcos 5, capítulo 18 e 19. Pode colocar aqui para nós. Marcos 5, 18 e 19. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que ele for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu.
Mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. O que vocês acham disso? Não diz quanto tempo ele estava naquela situação, mas deixa entender que fazia muito tempo e que todos da região sabiam disso, da existência desse homem. Também não diz que ele era um teólogo, que ele era letrado e que ele podia explanar para os seus a salvação. Provavelmente, talvez ele era um analfabeto. Mas Jesus disse: vai para os teus e conta tudo o que o Senhor lhe fez. E olha o que diz então o capítulo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, Decápolis era uma província do Império Romano de 10 cidades. Não era um povoadinho com 25 pessoas, eram 10 cidades. E ele proclamou, ele pregou o evangelho em 10 cidades, ele testemunhou em 10 cidades o que o Senhor fez por eles. Então, para começar, é isso que o Senhor espera de nós. E para nós testemunharmos aos nossos o que o Senhor fez em nós, na nossa vida. Mulher samaritana. Todo mundo conhece da história da mulher samaritana. Uma mulher que, pelo que tudo indica, tinha diversos problemas morais, provavelmente problemas psicológicos, problemas de autoestima, fugia dos outros, procurava fazer as coisas numa hora que não encontrasse ninguém. Mas quando Jesus encontrou com ela, ele transformou a vida dela. Ele mudou a vida dela. E em João 4, do 28 ao 30, fala assim, ó: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E a Bíblia fala que também depois todos creram, não só pelo testemunho dela, mas porque eles também ouviram Jesus. Então, além desses, a Bíblia relata vários outros testemunhos daqui, pessoas contaram aquilo que Jesus fez nas suas vidas. Irmãos, eu me entreguei ao pecado muito cedo. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, quando a puberdade chegou e os hormônios se afloraram, eu me entreguei ao pecado. Eu não quero dar detalhes do que eu fiz, mas eu quero falar para vocês que eu vivi uma vida muito suja. Eu era um completo inútil. Eu pensava só em mim mesmo. A minha única preocupação era agradar a mim mesmo. Fazer o que eu tinha vontade de fazer e o que eu gostava de fazer. E eu não estava nem aí para ninguém. Não me preocupava se eu machucava alguém, se eu feria alguém. Não me preocupava se alguém era defraudado de alguma forma ou não. Eu queria viver a minha vida do meu jeito e ninguém tinha nada a ver com isso. E assim foram mais ou menos uns 8 anos. Quantas vezes eu andava com gente ruim, da pior espécie. Quantas vezes brigava. Às vezes sofria acidente. Saía sem ter hora para voltar. A minha mãe passou mais noites em claro quando eu era um adulto do que quando eu era um bebê de colo, preocupado comigo. Então eu era um completo inútil, não servia para nada, só fazia peso sobre a terra. E mesmo assim, o Senhor me amou e teve misericórdia de mim, e chegou um dia que Ele me salvou. Então eu quero dizer para vocês que me ouvem: não importa quem você foi
o que você fez. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele transforma. Ele muda completamente. De forma alguma, eu era alguém digno de ter uma família. Jamais, eu era um irresponsável. Jamais eu poderia ter uma família. Mas quando o Senhor restaurou a minha vida, a primeira coisa que aconteceu, Ele me deu uma esposa. Depois me deu um filho. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou um pai de família. Hoje eu estou aqui com o microfone na mão. Eu quero dizer para vocês que o que Jesus fez na minha vida, religião nenhuma pode fazer. Terapeuta nenhum pode fazer. Só Jesus pode fazer o que aconteceu na minha vida. E tem outra coisa. Não foi em nenhuma igreja famosa, grandona, que passa na televisão. Foi nessa igreja aqui. Não nesse templo, mas nessa comunidade. Foi aqui que Jesus começou uma boa obra na minha vida. E hoje eu posso testemunhar. Eu não... Tá aí? Tá. Aí eu fui salvo, comecei a vir para a igreja. E Jesus começou uma obra na minha vida. Mas no começo a gente é bem teimoso, bem durão e bem rebelde, né? E uma das coisas que eu não acreditava era no batismo do Espírito Santo. Eu não acreditava, eu via os irmãos orando ali, falando em línguas e tal, e eu não acreditava naquilo, de jeito nenhum. Às vezes o pastor Álvaro chamava para frente: quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem para frente que nós vamos orar, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu disse: eu não vou, onde é que já se viu isso? Até que, logo um tempo depois, veio uma missionária na nossa comunidade, fazer um seminário, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira ela pregou sobre imoralidade, sobre a sujeira do pecado, e eu entrei num arrependimento muito profundo, confessei pecados e tal, e no sábado ela falou isso que eu estou falando para vocês. Ela usou textos bíblicos que deixou claro sobre o batismo no Espírito Santo. Quando ela explanou que está escrito na Bíblia sobre o batismo no Espírito Santo, eu disse: eu acredito. E naquele dia, lá no banco sentado, eu fui cheio do Espírito Santo. E a partir dali, eu só voei. Em 6 meses eu li a Bíblia toda. Me entreguei à oração em línguas. Me entreguei à oração, ao jejum. E aqueles pecados que me prendiam, aquilo que era difícil vencer, o Senhor foi arrancando de dentro de mim. O Senhor foi transformando. Tem alguns irmãos que lembram desse tempo, andavam comigo nessa época, viram o que Deus fez. Os meus próprios parentes, os meus familiares, porque os nossos parentes, eles demoram para reconhecer a nossa conversão. Os meus parentes demoraram 7 anos para reconhecer que eu de fato tinha me convertido. Mas Deus fez a obra. Então, irmãos, aproveitem essa promessa. Aproveitem a oportunidade que o Senhor dá para cada um de nós de ser transformado, de ter sua vida mudada. E mudada para melhor, para a glória de Deus, para o cumprimento do propósito da tua existência. Tu só vai ser feliz e completo na sua vida se você estiver alinhado com a vontade de Deus. Senão, por mais que tu vá bem, se tu estiver fora da vontade de Deus, tu não vai estar satisfeito. Mas a promessa não para por aí. A promessa não para por aí, tem mais. Marcos 16, do 15 ao 18. Pode colocar, Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem crê nessa promessa? Meus irmãos, essa promessa é para hoje ainda. De alguma forma, nós paramos de fazer isso. Nós paramos de crer nisso. Mas a palavra é a mesma.
A promessa continua viva. Eu lembro que tempos atrás, a gente ia num lugar, era crente orando aqui, era crente orando lá, era uma fila de farmácia, um crente colocando a mão na cabeça do outro, caía uma pessoa com um ataque epilético, já vinha um crente e expulsava o demônio, e era aquela, né, era um mover, era uma manifestação, era testemunho de paralítico que era curado, pessoa com câncer, tem testemunho na igreja aqui de criança que foi operado no ventre da mãe pelo anjo, tem diversos testemunhos de diversos irmãos de cura física, de milagre financeiro, tantas coisas que o Senhor faz. Mas nós estamos de alguma forma deixando de crer nisso, e nós temos que voltar a crer nisso, mas é só com o poder de Deus. É só quando nós sermos cheios do Espírito Santo e revestidos do poder de Deus que essas coisas voltarão a acontecer no nosso meio. E nós devemos crer e buscar isso, em nome de Jesus. E daí lá no versículo 20 fala: e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então é uma promessa do Senhor, que se nós obedecermos a Ele, o Espírito Santo fará sinais, junto conosco, para testemunhar que a palavra do Senhor é verdade, que aquilo que o Senhor falou é verdade. Hebreus 2, do capítulo 4, fala: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, qual é o objetivo disso? É levar as pessoas a Cristo. Não é só aliviar o sofrimento do doente. É também, claro, imagina uma pessoa doente ali, a gente orar e ela ser curado. Claro que vai trazer alívio, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é levar as pessoas a Cristo. É testemunhar que Cristo opera, que Cristo está vivo, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Porque se fosse só para o alívio de sofrimento, lembra da história dos 10 leprosos que Jesus curou? Só um que voltou para agradecer, os outros 9, né? Também eu já tenho testemunho que eu vi acontecer de pessoas que foram curadas de AIDS, que não estão mais na igreja. Então o objetivo maior é salvar. Os milagres, os sinais, as maravilhas, elas são uma promessa com o objetivo de o nome do Senhor ser acreditado. Não só falar palavras da boca para fora, mas ter vida na vida e os sinais acompanhando nós que cremos. Mas em meio a todos esses acontecimentos, eu encontrei algo em comum. Algo em comum. Mesmo que tendo anos de diferença entre cada um desses acontecimentos que eu citei para vocês hoje. No Atos 2, em Pentecostes, os discípulos, eles permaneciam unânimes em oração. Atos 3, Pedro e João, quando ele ia para a hora da oração, eles falaram para aquele homem: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Onde eles estavam indo? Para a hora da oração. Atos 4, eles estavam reunidos, orando, e tremeu o lugar, e ficaram cheios do Espírito Santo e de poder. O que eles estavam fazendo? Orando. Atos 10, na casa de Cornélio, o que eles estavam fazendo? O que Cornélio estava fazendo quando o anjo apareceu? Orando. O que Pedro estava fazendo quando o anjo veio falar para ele? Estava orando. Atos 22, do 17 e 18, Jesus apareceu a Paulo no templo. O que vocês acham que Paulo estava fazendo no templo? Piquenique? Não, Paulo estava orando. Existe um ditado no meio cristão, provavelmente todos vocês já ouviram: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então precisa haver também uma dedicação da nossa parte.
precisa haver sim uma entrega. O grupo de louvor pode estar subindo. Precisa sim, então, haver uma entrega da nossa parte. Precisamos sim, muitas vezes, fazer renúncias pela causa do Senhor, pela causa do Evangelho. Não apenas renúncia de pecados ou de coisas ilícitas, mas muitas vezes nós precisamos deixar de lado o nosso lazer para se entregar à oração. Muitas vezes nós precisamos deixar de lado uma festinha com os amigos ou com os familiares para participar de um culto como hoje. Às vezes nós precisamos renunciar a uma ida para a praia para estar num momento com o Senhor, ou num momento de culto, ou talvez em um seminário, ou em algo nesse sentido. Então, muitas vezes, sim, é necessário renunciarmos a algumas coisas. É necessário uma entrega da nossa parte. A palavra é verdade. Nós temos que crer nela e nos entregar ao que está escrito. Então, meus irmãos, se tem alguma coisa errada na tua vida, a culpa não é de Deus, tá? Todas as vezes que tinha alguma coisa errada comigo, sempre o culpado era eu. Sempre eu estava fazendo alguma coisa que levava a isso. Então, meu querido, minha querida, eu orei hoje, pedindo para que o Senhor descesse com o poder e nos revestisse nessa noite. Então, os irmãos vão estar cantando uma canção. Se você que me ouve nessa noite, que ainda não é batizado no Espírito Santo, mas que creu no que foi pregado, eu convido você a vir aqui na frente. Nós vamos estar orando. E o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que está escrito aqui. Ele prometeu. É uma promessa a todos os que crerem. Então venha para frente se você crê em nome de Jesus.